vamos para o quarto exercício de Física da FAMERP 2022. A questão 64 fala que o arco composto, utilizado nas competições de tiro com arco, apresenta uma característica de tração diferente dos arcos tradicionais. No arco composto, inicialmente a força aplicada para puxar a flecha aumenta com a elongação, assim como no arco tradicional. F igual a kx, né? O que a gente está acostumado. Porém, graças a um sistema de polias ovais, após determinada elongação, a força necessária para segurar a flecha do arco composto começa a diminuir. Que loucura, né? No gráfico, pode-se observar a curva real da força aplicada pelo arqueiro, real está aqui azulzinho, pontilhadinho, em um arco composto em função da elongação e uma curva aproximada, que está em vermelhinho, que está mais retinho, né? Um negócio... O real é mais próximo da realidade, o aproximado é mais bonito do jeito que a gente sabe fazer conta. Basicamente essa é a ideia. E a gente tem um gráfico de força por elongação, ou seja, força por deslocamento. Né? Mais ou menos essa é a ideia. E aí a força está em Newton, ok, a elongação está em metros, ok também, todo um sistema internacional bonitinho. Aí ele fala para a gente usar a curva aproximada apresentada no gráfico e considerar que todo o trabalho realizado pela força aplicada pelo arqueiro seja convertido em energia potencial elástica no arco e que esta seja totalmente transferida na forma de energia cinética para a flecha. E a flecha tem 18 vezes 10 a menos 3 kg. Então, a massa, né, ele deu. Aí ele fala que é para a gente considerar que aliás, ele quer saber, nessa situação, qual é a velocidade que a flecha vai adquirir depois de abandonar o arco. Então, o que a gente vai ter que pensar? Esse gráfico é de força por deslocamento. E ele está falando trabalho, então provavelmente a gente vai ter que calcular o trabalho. O que a gente tende a fazer? Trabalho, a gente sabe a fórmula, FD cosseno θ. Só que, tem um grande porém aí, que força que a gente vai substituir aí se cada hora a nossa força tem um valor diferente? Então, para todo esse processo aí entre o 0 e o 0,7 metros, a força tem muitos valores diferentes no meio do caminho. Então, essa fórmula só vale se a gente tiver um único valor de força para substituir nela e a gente não tem. Então, essa fórmula não é útil para a gente nessa situação. Quando a gente tem uma força que varia, o trabalho é numericamente igual à área. Numericamente porque trabalho não é medido na mesma unidade de medida que a área, né? A área no sistema internacional seria em metro quadrado e o trabalho é em joule. Então, não é a mesma unidade, mas é o mesmo valor. E aí a gente pode olhar a área nesse gráfico, vou pintar ela ali para ficar bonitinha daqui a pouco. Mas por que o trabalho vai ser útil para a gente? Se a gente pensar no teorema da energia cinética, por exemplo, e considerar que essa força representada seja a força resultante, vai acontecer justamente o que ele está falando no enunciado, que todo o trabalho realizado por essa força seja convertido em energia potencial elástica e isso vai ser transferido em forma de energia cinética. Então, o trabalho dessa força vai se transformar em energia cinética no final, que é basicamente o que diz o teorema da energia cinética. Então, o trabalho que a gente vai calcular desse gráfico, a partir da área, vai ser igual à variação da energia cinética, e a energia cinética tem a ver com velocidade, é justamente por isso que a gente precisa dela. E a variação, final menos inicial, só que no começo estava parado, né? Ele só puxou a flecha, depois ele vai soltar. Então a energia cinética inicial vai ser 0, e a energia cinética final é que a gente vai usar para descobrir a velocidade, que é o que a gente quer finalmente. Entenderam a ideia? Então, vamos lá. Então, só substituindo aqui o que eu falei, né? Cinética final menos inicial, aí a final é mv² sobre 2, aí o trabalho, vamos calcular na área, e agora sim eu pintei a área. E aí essa área, se a gente olhar bem, é um trapézio. Se vocês lembrarem, a área de trapézio pode fazer direto, Bzão mais Bzinho é a base maior, mas a base menor vezes a altura, dividido por 2. Eu gosto muito da fórmula da área no trapézio, mas se vocês não gostarem, vocês podem dividir ele ali em 3 partes, já está meio dividido pelo pontilhado, faz um retângulo e 2 triângulos, tá tudo bem. Aí é a mesma coisa, vocês escolhem. Eu gosto do trapézio, então vou fazer pelo trapézio. Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Bzão é do 0 até o 0,7, então é 0,7. O Bzinho é do 0,4 até o 0,6, então é 0,2. A altura é do 0 até o 200, então é 200. E isso tudo dividido por 2. Aí eu vou começar já dividindo 200 por 2, porque como é uma multiplicação não tem problema, aí vai ficar 100. E 0,9, e foi a resposta. 0,7 mais 0,2 é 0,9. E isso eu vou multiplicar por 100, vai dar
2 casinhas para a direita do 0,9, então vai ficar 90 joule, isso é o trabalho. E esse trabalho é o que eu vou substituir ali na outra parte. Então, 90 vai ser igual a massa, que já estava em quilogramas, 18 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade ao quadrado que a gente quer saber, dividido por 2. Vou passar esse 2 multiplicando, ou vou dividir o 18 por 2, acho que eu dividi o 18 por 2, dividi mesmo, deu 9. E aí eu só vou pegar esse 9 vezes 10 a menos 3, passar para o outro lado dividindo, talvez, ou eu vou cortar o 9 com 10, não sei o que eu fiz. Eu transformei o 90 em notação científica. O legal dessas partes, gente, é que tem muitos caminhos que a gente pode seguir e eu acabei de fazer o slide e eu já esqueci qual foi o caminho que eu segui, porque é a hora que eu tô pensando que eu já tô fazendo de outro jeito. Então é bom para vocês saberem que tem muito jeito de vocês resolverem um exercício assim, nesse finalzinho matemático, né? Então eu usei isso, porque daí eu posso cortar o 9 a hora que eu passar dividindo, ou antes de passar dividindo, a hora que eu quiser eu posso cortar o 9. E aí vai ficar 10 a 1 dividido por 10 a menos 3. Eu posso usar a regra de potência para divisão de mesma base, que é subtrair os expoentes. Então vai ficar 1 menos menos 3, que é a mesma coisa que 1 mais 3, que dá 4. Então vai ficar 10 elevado a 4. Ou eu posso pensar que 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que eu passar ele para cima como 10 elevado a 3, porque o menos no expoente inverte. E aí ficaria 10 a 1 vezes 10 a 3, que daí também soma da 10 a 4. Então vocês escolhem o caminho que vocês gostarem mais. E aí, para terminar, eu tenho que tirar a raiz. E aí, eu vou fazer a raiz quadrada de 10 elevado a 4. Se você já souber direto, pode fazer. Mas só para lembrar qual é a regra, a gente tem que transformar a raiz num expoente fracionário. Como a raiz é quadrada, significa que o expoente está dividido por 2. Então, o 4 que estava dentro da raiz é a parte de cima da fração que está no expoente, que está no elevado, e o 2 que está fora da raiz é o que está embaixo da fração lá do elevado. Então, seria um 10 elevado a 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 é 2. Então, tirar a raiz quadrada é a mesma coisa que dividir o expoente por 2. 4 dividido por 2 é 2. Beleza? Então, a velocidade da 10 ao quadrado, que é 100, por acaso, metros por segundo. Estava todo no sistema internacional. E isso é a nossa resposta, que é exatamente a letra B. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco a gente volta com mais uma questão da FAMARP 2022.